Bom dia, amores e amados da minha vida. Vamos para mais uma aula e hoje a gente vai conversar sobre um dos passos mais importantes para a gente alcançar o auto-amor, o amor próprio, que é sobre limites. Então foi bem interessante porque uma das deusas ontem partilhou no grupo, o quanto sentia uma dependência muito forte emocional pela sua família, achava que depositava toda a expectativa da felicidade e ao mesmo tempo sentia como se não estivesse encontrando o seu próprio lugar, porque sempre estava nesse processo de doação para os pais. E para a constelação familiar, ela fala que a gente rompe o nosso limite quando a gente não sabe o nosso papel familiar, a gente não sabe qual é o nosso lugar no nosso sistema. Então, por exemplo, se eu entro num relacionamento e eu ocupo o espaço de mãe do meu companheiro, da minha namorada, do meu namorado, eu tô saindo do lugar ao lado dessa pessoa, para caminhar junto e tô dando um passo para trás porque eu me sinto maior que aquela pessoa e me ocupo e me coloco no lugar de mãe, me coloco no lugar de pai, por exemplo, daquela pessoa. Isso também acontece com nossos pais. Quando o nosso ego, ele cresce, a gente acha, que os nossos pais, eles são pequenos, que eles são imaturos e que a gente que sabe qual é o caminho que eles deveriam seguir. Ou a gente acha que eles não foram bons o suficientes, maduros o suficientes. E aí esse ego alto faz com que a gente assuma o lugar de mãe, de pai, dos nossos pais. E aí a gente faz uma inversão de papéis. Em vez de eu ser filha, ou seja, menor que eles, eu me coloco num lugar de maior que eles. E aí eu não sei onde está o meu limite e é onde mora o grande problema. As relações abusivas, inclusive, elas só acontecem porque tanto o abusador quanto o abusado, eles não sabem sobre limites. Então, só pode existir o abusado se existir o abusador. E tanto o abusador não sabe o seu limite, porque o abusador não sabe onde ele pode ir, ou seja, ele invade o campo do outro para machucar, para ferir, para enfim, como também o abusado não sabe o seu espaço e o seu limite. Ele diz sim para tudo e, consequentemente, ele acaba sendo atingido pelo abusador. E essa relação ela só acontece porque ambos não conhecem sobre limites. Então, para a gente sair de relações abusivas, a gente precisa aprender uma palavrinha chamada não. E muitas vezes a gente tem medo de dizer não. Por quê? Porque isso implica em uma crença nossa, que eu já comentei com vocês, que a gente tem uma necessidade desde pequenininho de se sentir amada, protegida e admirada. E isso faz com que, por medo de não se sentir amada, protegida ou admirada, a gente não diga não. E todas as vezes que a gente não diz não, a gente diz assim: ai, mas se aquela pessoa fica triste comigo, ai meu Deus, se aquela pessoa ficar magoada comigo, se ela não gostar, se ela parar de falar comigo. Só que todas as vezes que eu estou não dizendo não, em vez de não magoar aquela pessoa, eu estou magoando quem? Eu tenho clientes, por exemplo, que elas vivem anos e anos com maridos, não tem desejo nenhum sexual, não tem mais esse processo da libido, mas mesmo assim, para não se sentir, para não magoar ele, vive uma relação calada, sem vontade de fazer sexo e de sim, mesmo o corpo dizendo não. E isso nada mais é do que um abuso. A gente está se abusando, digamos assim, entrando em abusos, quando eu digo sim, sendo que meu corpo, minha alma está querendo dizer não. Aí eu entro na infidelidade. Mas essa infidelidade não é com o outro. Essa infidelidade ela é comigo. Então é muito importante que a gente volte a aprender essa palavrinha. E por que muitas vezes a gente fica repetindo: ah, mas eu não quero magoar ninguém, ah, mas eu não quero isso, não quero aquilo? Porque a gente projeta, a gente fantasia uma ideia na nossa mente. Às vezes nem vai acontecer aquilo que você imagina.
às vezes aquela outra pessoa apenas vai receber aquele não e vai dizer tudo bem. Então a gente fantasia uma ideia para continuar sendo infiel a gente mesmo. Não sei se vocês têm alguma memória de algum momento da jornada de vocês que vocês disseram não. E se não tiverem, se não lembrarem, a gente vai fazer isso. É o exercício, inclusive, da nossa próxima semana. Mas eu já vou antecipando um pouquinho para vocês. O que é que acontece? Muitas vezes na nossa infância, a gente teve medo de dizer não, ou a gente disse não e não foi correspondido como a gente imaginava. E isso foi muito doloroso pra gente. E aí a gente cresce com a sensação de que a gente não pode falar essa palavra, que a gente precisa estar o tempo todo agradando para ser boa o suficiente, para ser bem visto socialmente. Só que isso, como eu falei, a gente abusa a gente mesmo e a gente se torna infiel com a gente mesmo. Então, quando você fala não para uma pessoa que ela é adulta, ela também vai ter que aprender a lidar com as frustrações dela, como você está aprendendo a lidar com suas próprias frustrações e por isso que você está aqui. Então, do mesmo jeito que você investe valor em terapia, você investe valor em autocuidado, você está investindo valor nesse curso, essa pessoa também vai precisar aprender a lidar com esse não, aprender a lidar com essa frustração. E aí, todas as vezes que a gente quer agradar todo mundo, primeiro que a gente não está agradando a gente mesmo, né? Então é muito importante que a gente comece a refletir se esse medo de dizer não nada mais é do que uma projeção e uma fantasia criada pela nossa mente. Eu tenho uma cliente que para ela, assim, o dizer não é uma coisa absurdamente dolorosa, né? E aí a gente vê que dentro da história dela, ela cresceu uma criança, né? Ela foi uma criança extremamente mimada, extremamente que dava atenção para todo mundo, ou melhor, que recebia atenção de todo mundo. Essa obra, seguimos na obra. Mas que era uma pessoa que estava com essa energia voltada toda para si. E ela, para continuar se sentindo bajulada, né, aquela criança bajulada e admirada, o que é que ela fazia? Ah, eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Só que ela se tornou uma adulta extremamente ansiosa, exausta, cansativa e ao mesmo tempo cheia de atividade. Porque essa necessidade dela de ser a boazinha, de ser a boa para todo mundo, para continuar recebendo essa porção de amor, faz com que ela entre em diversas atividades no dia para que ela continue se sentindo admirada e amada. E aí ela chega na terapia extremamente exausta, extremamente ansiosa, extremamente angustiada, porque ela diz sim para todo mundo, menos para ela mesma. Então ela preenche o dia dela com 30 mil atividades, mas não sobra tempo e nem espaço para ela mesma, para ela respirar. Então a exaustão, o cansaço também vem dessa dificuldade de dizer não. Quando eu aprendi essa palavra não, pra mim foi libertadora. Porque primeiro eu entendi que eu não precisava salvar ninguém. Segundo, que eu entendi que eu era humana. Terceiro, que eu entendi que às vezes eu precisava dizer não para alguns papéis para poder dizer sim para outros. Inclusive, por exemplo, para um crescimento profissional, que é uma coisa que eu almejei, que eu almejo, às vezes eu preciso dizer não para Antônio, às vezes eu preciso dizer não para minhas amigas, às vezes eu preciso dizer não para minha família, para ir em busca daquilo que eu projeto, daquilo que eu quero. Às vezes, para poder fazer um momento meu, eu preciso dizer não para milhares de perguntas que tem no meu celular, milhares de perguntas que tem no meu Instagram. Então, a gente vai precisando dizer não para as coisas para a gente não se sentir invadida mesmo. E Bia, como é que eu vou aprender a colocar esse limite? Primeira coisa, se lugar no seu lugar. Então, qual é o meu lugar nas minhas relações? Ah, se eu tô com um companheiro ou uma companheira, qual é o meu lugar? É de namorada? É de amiga? É de esposa? Qual é o meu lugar, né? Então, meu lugar é de mulher, namorada, enfim, tô aqui. Ah, na minha relação com os meus pais, qual é a minha relação com eles? Filha, ponto. Pai, mãe, eu me permito ser filha. E do jeitinho que vocês são, né?
Vocês têm uma idade muito maior que eu e tá tudo bem. Esse foi o jeito que vocês aprenderam de dar, de receber, mas eu escolho ser filha, né? Então entra nesse movimento mesmo de se colocar como filha. Isso também em amizades, enfim. Então vai colocando qual é o seu papel nas suas relações, inclusive no trabalho. Existem clientes minhas que chegam e tem uma demanda no trabalho como se fosse o dono da empresa. E não, você pode cumprir o seu horário porque você é funcionário daquela empresa, né? Você tem direito, qual é o seu lugar na empresa? Então, assim, é importante que a gente comece a se perguntar qual é o nosso lugar nas nossas relações. Primeiro, se colocar no lugar. Outra coisa, eu vou passar para vocês experimentarem uma semana dizendo sim quando vocês querem dizer sim e dizer não quando vocês querem dizer não. Lembrem, aquele medo de dizer não nada mais é do que uma projeção e fantasia criada por sua mente para sabotar os seus limites. Nada mais do que isso. Porque pode ser muito melhor do que você imagina e pode acontecer infinitas possibilidades. Você pode dizer não e a pessoa dizer, ah, tudo bem, então deixa pra próxima. Você pode dizer não, a pessoa ficar com raiva naquele momento, mas logo depois falar com você. Você pode dizer não e a pessoa ficar 1, 2 dias no máximo com raiva e depois ela voltar a falar com você. Você pode dizer não e aquela pessoa dizer assim, que massa, realmente não vale a pena fazer isso. Existem infinitas possibilidades. Então vai descristalizando as rigidez da sua mente. Outra coisa, dentro de um relacionamento, eu vou passar para vocês na próxima aula um exercício que na verdade, é uma aula que já foi disponibilizada no Instagram, no YouTube também, mas é muito importante que esse grupo assista. Quem já assistiu pode assistir de novo, que tem vários exercícios de relacionamento que estão todos na apostila também, para que vocês possam ir fazendo, porque quando a gente encontra o que a gente quer e o que a gente merece, é quando a gente vai começar a dizer não para as nossas relações, inclusive relações abusivas. O que me fez sair de relações abusivas foi quando eu dizia para mim bem assim, eu mereço verdadeiramente isso. E por mais amor que eu achasse que eu tivesse pelaquela pessoa, eu sabia que aquelas sensações que aquela pessoa me trazia não era uma sensação que eu queria ter para minha vida. Não era partes minhas que eu admirava. Então eu não queria sustentar isso para minha jornada. E aí eu dizia, não, eu mereço sair daqui porque esse é um lugar que está incomodando demais, está insatisfeito para mim. Então vai ser a nossa próxima aula. Mas eu já deixo essa reflexão sobre limites e esse exercício de como seria eu passar uma semana dizendo sim quando eu quero dizer sim e dizendo não quando eu quero dizer não. E aí vocês respiram. O que é o melhor pra mim? Ai, não. E a gente sai desse lugar da boazinha, de ter que agradar a todo mundo, mas ela só não agrada ela mesma, pra gente entrar naquela inteira, naquela honesta consigo, naquela verdadeira e leal. Porque quem será que é mais desleal? Aquela pessoa que trai, aquela pessoa que mente, ou aquela pessoa que escolhe fazer uma atividade mesmo sem querer fazer? Será que ela está verdadeiramente inteira? Então reflete sobre isso. Um beijo no coração, amores, boas reflexões e exercícios. Qualquer coisa, tô aqui.